audiência pública virtual, né, para a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância de Alfenas. Né? Nós queremos agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, já somos 76 participantes. Então, a todos os membros da comissão de elaboração, nosso muito obrigado pelo apoio, pela participação. A todos os professores e alunos e pessoas envolvidas com a segurança alimentar e nutricional no município de Alfenas, o nosso muito obrigado pela presença e pela participação. Eu vou iniciar aqui, então, uma apresentação, tá? Vou voltar aqui. Então, algumas considerações preliminares. Esse trabalho da primeira infância, né, ele já vem acontecendo no Brasil há algum tempo, né? Existe uma rede nacional da primeira infância, né, que o ano passado ofertou um curso de elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância. Nós fomos 1.363 participantes, e de Alfenas estávamos presentes a Andréia, né, que ela é da Secretaria Municipal da Educação, e eu, né, que participamos desse curso, e a partir daí nós demos alguns passos para realizar aqui o Plano Municipal da Primeira Infância. É importante destacar, gente, poucos municípios de Minas Gerais possuem o Plano Municipal da Primeira Infância, embora ele já seja uma realidade em muitos municípios brasileiros, em estados, tem os planos estaduais também da Primeira Infância, né? Temos o Plano Nacional da Primeira Infância. Então, o município de Alfenas está caminhando e seguindo, nós estamos seguindo aí as orientações, né, que foram dadas nesse curso para a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância, que a Andréia e eu participamos. Nós temos em Alfenas também o programa Criança Feliz, né, que é gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, né, a Mônica, que ela está presente, ela acompanha e administra esse plano. Ela, na última audiência, ela fez uma apresentação do funcionamento dele, aqui em Alfenas. Temos também o selo da Instituição Parceira da Primeira Infância, que é um programa da ANUP, né, que é a Associação Nacional das Universidades Privadas, e nós, a Unifenas, ela é parceira, ela tem o selo dessa Instituição Parceira da Primeira Infância. Nós mantemos aqui a Liga de Atenção à Primeira Infância Saudável aqui do município de Alfenas, que é coordenada pelo curso de Pedagogia da Unifenas. A professora Sandra Alves está aqui presente, é uma das professoras envolvidas. Temos aí o marco regulatório, né, a Constituição Federal, o ECA, LOAS, LDB, são uma série de documentos, né, que estabelecem as orientações e para que as pessoas possam realmente trabalhar e estudar e melhorar aí a questão da primeira infância nos seus municípios. Tá? Então, isso aqui para nós todos é muito importante. Foi criado, o ano passado, em 2020, foi publicada a Portaria 149, estabelecendo aqui uma comissão municipal, composta de representantes de diversas instituições, para dar início ao processo de elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância em Alfenas. Então, temos aí como representantes a Ana Luísa, a Andréia, a Mônica, eu, representando aí o Conselho de Saúde, a professora Maria Cristina, a Liane, a professora Sandra, o Rafael, a Nadir, a Daniela, e diversos voluntários aí que no meio do caminho estão entrando, a Ivanildo, o Diego, e que têm dado uma contribuição muito grande, né, para esta audiência aqui, a Alexandra, o professor Marcos aí da Unifal, a professora Carol aqui da Unifenas, uma série de pessoas e alunos, estagiários que estão envolvidos nesse processo. A primeira audiência foi realizada no dia 26 de agosto, foi sobre a saúde, né, foi uma audiência muito rica, onde nós tivemos aí os indicadores, discutimos muito aí os indicadores relativos à saúde na primeira infância, a questão do índice de mortalidade infantil, natalidade, uma série de questão de vacinação, uma série de indicadores que são importantíssimos para se garantir, né, realmente uma condição melhor para as crianças da idade de 0 a 6 anos. Foi uma audiência que nos subsidiou com muitas informações importantes, que a grande maioria de nós não tínhamos conhecimento e que agora a gente já tem pelo menos uma noção. Depois nós tivemos a educação, né, a Andréia, né, coordenou e fez uma bela apresentação quanto à educação no município de Alfenas, né, a realidade do município, das creches,
enfim, dos professores, enfim, que estão aí, todo um trabalho que é realizado em prol da educação, e aqueles indicadores que realmente são importantes a gente trabalhar para melhorar, né, nos próximos 10 anos, que a ideia nossa é que esse plano ele seja um plano que vai atingir aí até 2030. Então, nós queremos ver se até o ano que vem a gente consegue encaminhá-lo para a Câmara Municipal, para aprovação, e que ele se transforme numa lei municipal, né? Então, esse é o nosso objetivo. Tivemos também a terceira audiência, em outubro de 2020, a Mônica, que está presente, ela, né, fez também uma bela apresentação sobre todos os programas de assistência social existentes na primeira infância, Bolsa Família, Criança Feliz, e a realidade aí, CRAS, CREAS, né, todos os equipamentos que nós temos hoje disponíveis para atender, né, as crianças na primeira infância, de 0 a 6 anos, no município de Alfenas. Nós temos uma página, né, a página do Plano Municipal da Primeira Infância de Alfenas, né, que é onde vocês fizeram as inscrições, e onde fica o link desta audiência, onde estão também disponíveis, se vocês verificarem, né, as audiências, todas as audiências que nós já realizamos. Essa está sendo gravada, e ela vai ficar também depois aí disponível para quem não pôde comparecer aqui hoje, possa assistir. E a quarta audiência que nós chegamos aqui hoje, né, nós teremos aí uma breve apresentação aí da Alexandra Vieira Gonçalves, que é graduada em nutrição pela UFLA, Universidade Federal de Lavras, tem uma experiência em assessoria, monitoramento e execução do PNAE, né, que é um Programa Nacional de Alimentação Escolar, nutricionista responsável técnica de alimentação escolar do município de Alfenas, integrante da Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, cursando pedagogia, temas de interesse, segurança alimentar, nutricional, educação, alimentação vegetariana, PNAE, agricultura familiar, agroecologia, alimentação consciente e intuitiva. E é interessante destacar também que ela é formada em yoga, né, e tem um interesse muito grande nessa questão, acho que é muito importante, né, para o nosso equilíbrio emocional. Parabéns, Alexandra, pela sua atuação e pela sua formação. Né? Eu vou passar, então, aqui a palavra para você, vou fechar minha apresentação, para que você possa, né, fazer a sua aí, tá, ok? Então, vamos lá. Tem mais um tanto de gente aqui querendo entrar, deixa eu permitir o acesso aqui de um tanto de gente. Ótimo. Aí. Muito bem, Alexandra. A palavra é sua, Alexandra. Então, só para todo mundo ter uma noção de como é que nós vamos atuar aqui, né? Foi feita essas considerações prévias aí, para vocês entenderem como que funciona, o que nós estamos construindo, né, esse plano municipal da primeira infância, para quem está chegando agora, né, nós já estamos na quarta audiência pública, fizemos da saúde, da educação e da assistência social, e agora vamos fazer da segurança alimentar e nutricional. Nós convidamos aí a Alexandra, que é uma nutricionista, né, que está envolvida aí com o programa de alimentação escolar, para ela fazer uma apresentação mostrando para a gente qual a realidade, né, da segurança alimentar e nutricional no município de Alfenas. Ela vai dar alguns indicadores, alguns dados que são importantes a gente tomar conhecimento. Logo após, nós vamos abrir aí tanto para a Unifenas quanto para a Unifal, que tem curso de nutrição, para que façam suas considerações, né, que deem alguma palavra nesse sentido, e vamos abrir a palavra. Tem uma mãozinha aí, né, levantar a mão, depois quem quiser, né, também se manifestar, dar a sua opinião, dar a sua contribuição, a palavra vai estar aberta. Nós estamos gravando essa audiência para que, né, possa ficar registrado, e depois também a gente possa disponibilizar esse material e utilizar esse material da melhor forma possível na elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância, que o público são as crianças de 0 a 6 anos. Então, construir um plano municipal, a gente precisa realmente abrir para discussão, para debate, ver qual a opinião de todo mundo, para que a gente possa ter aí uma boa proposta de plano municipal da primeira infância para o município de Alfenas. Alexandra, a palavra é sua. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Vocês me ouvem bem? Sim? Sim. Sim.
Só para confirmar, porque essas mídias digitais elas ajudam a gente a construir pontes, mas ao mesmo tempo também pode ser que a gente tenha problemas técnicos, então conto aí com a colaboração também, se houver algum problema, né, na imagem, no som, para vocês me avisarem, para eu não ficar aqui falando sozinha. E, bom, vou projetar aqui também uma apresentação, só um minutinho. Só lembrando aí quem está chegando aí, o Alexandre, né, que se possível deixarem os áudios e os vídeos fechados, né, para não haver interrupção durante a fala da Alexandra, e depois quem quiser se manifestar é só levantar a mão que nós vamos garantir a palavra, tá bom? Muito obrigado. E vocês conseguem ver a apresentação? Sim, estamos vendo, viu, Alexandre? Está ótimo, está bem, certo, bem nítido. Tudo certo, então. Então, bom, eu tenho a honra, né, agradeço aí a honra de poder representar o eixo de segurança alimentar e nutricional dentro do Plano Municipal da Primeira Infância, né, que é um eixo muito importante da gente pensar dentro da proteção dos direitos da criança, né, que é o direito à alimentação. E isso é uma corresponsabilidade entre o Estado, a sociedade e as famílias, né, e a gente precisa fazer um diagnóstico da realidade para a gente compreender quais são esses desafios e como que a gente pode atuar em cima deles, né? Então, dentro da comissão do plano, a gente investigou um pouquinho como é que está funcionando a questão da... Acho que tem algum áudio ligado. Pronto, certinho. Então, né, dentro da comissão, a gente investigou um pouco como que está o panorama da segurança alimentar e nutricional dentro do município, né? E só para contextualizar o que seria, né, essa segurança alimentar e nutricional. É o direito ao acesso de alimentos em qualidade e quantidade suficiente, sem que isso comprometa o acesso a outros direitos, né? Então, é o direito a ter uma alimentação de qualidade, né? E como que está em Alfenas, então, esse panorama, né? A gente tem a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que ela foi instituída em 2011, e nela que foi instaurada, por exemplo, a necessidade de se ter, a gente instituir um conselho, que seria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que faria esse controle social, aí fazendo essa ligação entre a sociedade civil e o governo, discutindo esses assuntos, né, e que construiria também um plano municipal de segurança alimentar, faria conferências municipais a cada 4 anos, né, para que isso esteja sempre sendo discutido, e também teria o FUNSE, que seria o fundo, né, de investimentos que o município receberia, destinado a essas ações. Mas, atualmente, a gente não tem um FUNSE ativo no município, que é uma coisa assim que é importante a gente resolver, né, que a gente instaure novamente com o CEA, para a gente poder ter esse controle social aí em relação à segurança alimentar, né, esse seria um primeiro ponto. Mas o município, assim, a gente tem representantes numa esfera mais estadual, assim, em relação ao Conselho, né, no Conselho estadual a gente tem um representante, e a gente tem também a Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, que eu até faço parte dela também, como representando o governo, né, e a gente tem mais outros 5 representantes ali entre sociedade civil e governo que também estão fazendo parte. Isso é importante, né, porque a gente está discutindo não só em relação ao FES, mas em relação à região, né, a segurança alimentar e nutricional. E além do conselho, a gente tem também um outro conselho, que é o de alimentação escolar, né, que esse a gente tem atuante no município, inclusive a gente precisa que ele esteja né, funcionando para a gente receber os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para a gente poder ter o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE, que é a merenda escolar. Em relação aos estudantes, né, a gente tem, assim, o dado mais recente que a gente tem do IBGE em relação ao número de estudantes, diz que a gente tem 3.670 estudantes, né, e eu peguei esse dado porque, através do censo, a gente tem os dados apenas da rede municipal, e assim, do IBGE, a gente tem o panorama municipal e privada junto também, né, então seria 2.851 estudantes na rede municipal e o restante na rede privada. Então, a gente pode ver que 77% desses alunos, né, considerando a primeira infância aqui, né, de 0 a 6 anos, que seria o público-alvo aqui do plano, né? Então, 77% desses alunos, eles estão na rede municipal, né? E é importante pensar nisso, porque esses estudantes, eles têm acesso às políticas públicas
de segurança alimentar e nutricional, né, que seria o PNAE, né, a merenda escolar, e a gente tem um ambiente ali protetor, né? Porque na rede privada, por exemplo, a gente não tem um programa assim instituído, né? Os alunos não recebem essa alimentação. Já na municipal, esses alunos têm direito a essas refeições todos os dias, né? Que são refeições saudáveis e também estão de acordo, né, com os hábitos alimentares aqui da região e onde a gente compra, por exemplo, dos agricultores que são aqui do próprio município. Né? E se a gente for pensar essa faixa etária, né, de 0 a 6 anos, boa parte desses alunos ficam em tempo integral nas escolas. Então, a maior parte das refeições deles são feitas nas escolas, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que oferecer alimentações cada vez mais saudáveis para esses alunos, né? E além da própria questão das refeições saudáveis ali, que além deles ter acesso à alimentação, isso ajuda a construir os hábitos alimentares deles, né, ao longo da vida, que se a gente for pensar nesse início da vida que eles estão formando esses hábitos, né, que eles vão levar para toda a vida, a gente também tem as ações de educação alimentar e nutricional que o programa prevê, né, então a gente precisa desenvolver essas ações intersetorialmente, para a gente trabalhar essa questão da alimentação, né? Os mais diversos aspectos da alimentação, né? Social, cultural, afetivo, e também a questão biológica mesmo. Né? E já na rede privada, os alunos não têm acesso a essa política pública, né? Então a gente precisa pensar em formas de resguardar esses alunos também. E não só dentro da escola, mas no entorno também, né? Na questão das vendas, né, dos barzinhos que a gente fala que vendem, às vezes, comidas ultraprocessadas ali no entorno das escolas. Então, a gente precisa pensar sobre isso. E em relação, assim, à educação alimentar e nutricional, né? Hoje em dia, apesar de ser uma ferramenta, assim, incrível, muito potente, para a gente trabalhar com os alunos, a gente tem muitas limitações ainda que a gente não consegue desenvolver isso em toda a sua potência, né? Que seria, por exemplo, a questão dos recursos financeiros e estruturais, né? Por exemplo, a gente tem escolas ainda que demandam muita infraestrutura ainda, melhorar a infraestrutura, né? A gente precisa que seja colocado mais dinheiro, né? Que sempre, cada vez, aumente a quantidade de dinheiro que seja colocada para investir na alimentação escolar, né? Que não sei se todo mundo sabe, mas a gente recebe no município, né? A verba federal, que é de acordo com o número de alunos, né? E os dias letivos. E esse recurso ele é complementar, então o município ele precisa entrar com a maior parte desse recurso. Em Alfenas a gente tem uma boa contrapartida, né, que seria esse dinheiro que vem da prefeitura, mas a gente precisa lutar para que né, nunca haja cortes e que, na verdade, sempre aumente esse investimento para a gente conseguir oferecer cada vez uma alimentação de mais qualidade, né? E a gente esbarra também na questão dos recursos humanos, né? Por exemplo, eu sou a única nutricionista, né, que trabalha na alimentação escolar, e a gente tem quase 7 mil alunos na rede, então é um montante bem grande, para que eu consiga desenvolver, assim, todas as atividades, né? Porque, além de pensar na questão dos cardápios e tudo mais, existe uma série de atribuições que eu preciso desenvolver, muitas delas burocráticas, então eu acabo passando, às vezes, muito tempo lá no depósito e não consigo estar como eu gostaria o tempo todo nas escolas, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse mais uma nutricionista, né, na alimentação escolar, isso é uma coisa que a gente conseguiria, né, melhorar esse atendimento. E no município a gente tem 3 nutricionistas, né, que fica uma na vigilância sanitária, Samanta, mais a Daniela que fica na saúde, mas na merenda a gente só tem uma também. Então, na verdade, a gente tem que lutar sempre para aumentar cada vez mais o número de profissionais, nutricionistas, né, quando a gente entende que é esse profissional que vai conseguir desenvolver essa parte da segurança alimentar e nutricional, né. E essas ações, elas precisam ser, assim, contínuas, transversais e multiprofissionais, né? Então, assim, não dá também para eu ficar o tempo todo nas escolas desenvolvendo essas ações, eu não teria, né, braços, mesmo se tivesse mais uma nutricionista, para conseguir desenvolver isso o tempo todo. E, na verdade, a ideia principal é que eu coordene essas ações, mas que a própria comunidade escolar também consiga desenvolver isso, né? Por isso que a gente precisa trabalhar, e a gente já está trabalhando nisso, na verdade, né, em parceria com a Unifal, na formação de professores, por exemplo, para que eles trabalhem de forma transversal ali no currículo, com, né, o nosso apoio e o apoio das universidades também,
e que essas metodologias que sejam utilizadas, elas sejam lúdicas, né, participativas, que a gente envolva outros atores sociais, por exemplo, a gente tem que envolver as merendeiras, os agricultores familiares, né, e demais atores ali, que seriam essas pessoas que atuam, né, dentro do programa, e a gente precisa se articular intersetorialmente, né, então, por exemplo, a gente tem instituído também, né, no município, o Programa Saúde na Escola, que é o PSE, que seria a articulação entre a educação e a saúde, né, para que eu desenvolva junto com a Daniela, né, essas ações nas escolas. Mas até o ano passado a gente não tinha nutricionista, na verdade, na saúde, né, ela entrou logo quando começou a pandemia, então a gente, né, durante esse período pandêmico, as escolas estão fechadas, então a gente não consegue desenvolver isso, mas é algo que vai ser muito positivo, assim, para quando as escolas voltarem, né, a gente fazer essa atuação conjunta também, e a gente precisa sempre do apoio das universidades, né? Então, a gente tem esse privilégio de ter duas universidades que têm os cursos de nutrição e de pedagogia, que podem conversar, né? E desenvolver aí várias atividades, né? Várias trocas de saberes dentro dessa questão da educação alimentar e nutricional. Então, a gente tem muitas ideias de coisas para serem desenvolvidas aí no futuro. E a gente precisa pensar também na inclusão, né? A gente tem que pensar naqueles estudantes que têm alguma necessidade alimentar especial, né? Ou alguma outra coisa que comprometa de alguma forma a alimentação. A gente precisa pensar em como identificar esses alunos, como acolhê-los, né? Como direcionar essas ações educativas para eles também. E pensando aí no PNAE, né, que o PNAE é a política pública de segurança alimentar e nutricional mais antiga que a gente tem no país, inclusive hoje ela está completando 66 anos, né, de duração já, e na verdade é uma referência mundial, porque realmente a gente consegue inserir, né, acoplar várias coisas, a questão de oferecer as refeições saudáveis, de fortalecer a agricultura familiar, de oferecer essas ações educativas, né. E pensando na questão da agricultura familiar, né, desse montante que vem do FNDE, né, por exemplo, em 2020, a gente recebeu 828 mil né, do FNDE, e no mínimo 30% desse valor é obrigatório que seja destinado para a compra dos agricultores familiares. E vários municípios não conseguem atingir nem esses 30% ainda. Eu já trabalhei com assessoria, né, nos municípios mineiros, e uma coisa que eu percebi que vários municípios, às vezes, não conseguiam comprar nada, ou compravam muito pouco, ainda estava muito aquém, né, e aqui no município a gente já chegou a atingir até 78%, né, de compra da agricultura familiar. Atualmente a gente está em 65%, né, mas a ideia é que a gente consiga comprar aí 100% da agricultura familiar, né, e a gente tem que se articular cada vez mais para isso também, né, tá sempre dialogando com os agricultores familiares, com a Emater, né, com a Secretaria de Agricultura, para a gente conseguir melhorar isso, né, e agora, durante a pandemia, né, que as escolas estão fechadas, a gente está fazendo distribuição de kits diretamente na casa dos alunos, e inclusive comprando da agricultura familiar mesmo, né, como vocês podem ver, está ali no ano de 2020, que o ano todo, né, a gente teve esse fechamento das escolas, mesmo assim a gente manteve ali 65% de compra da agricultura familiar, então é porque realmente a gente entende a importância disso, né, tanto para os alunos quanto para os agricultores. E aí, pensando assim em índices, né, que a gente pode utilizar para estar avaliando, né, se realmente essa alimentação que está sendo servida nas escolas, ela é variada, ela é de qualidade, né, a gente tem esse índice de qualidade COSAN, que ele foi desenvolvido pelo FNDE, né, se vocês entrarem lá no site do FNDE, vocês têm acesso público, né, diversas ferramentas, diversos materiais, que são bem bacanas, inclusive esse índice, né, que ele é uma ferramenta bem simples do Excel, mas que a gente consegue avaliar de uma forma bem interessante, assim. Então, a gente avalia, por exemplo, se todos os grupos de alimentos estão sendo oferecidos, se estão sendo oferecidos alimentos restritos, né, por exemplo, achocolatado, né, se está sendo oferecido alimento proibido, por exemplo, refrigerante, agora a maionese e a gelatina também são proibidas, por exemplo. E a gente consegue avaliar se está sendo oferecido alimentos regionais, alimentos da sociobiodiversidade, e também a diversidade, né? Então, esse, na verdade, o exemplo que eu coloquei é um exemplo real do cardápio daqui, de um dos meses, e a gente vê que tem ali 29 alimentos na diversidade do cardápio, né? E ali tem a legenda no cantinho, que vocês podem ver,
está mostrando que foi considerado como adequado, né? Mas, na verdade, essa ferramenta, ela está passando por uma atualização, porque o próprio PNAE está passando por uma atualização, né? Mas é algo que a gente já tem certeza que a gente pode utilizar, né? Se convir, né? Como um indicador, né? Que ela, em breve, vai estar atualizada de acordo com a legislação. Mas vão ser poucas alterações, na verdade, que serão feitas, assim, mas é uma ferramenta interessante. E além, assim, do PNAE, né, pensando no contexto geral da segurança alimentar e nutricional no município, a gente tem também a ação social distribui cestas, né, e eu ainda não tenho, assim, a gente não tem esse número exato de quantas cestas são distribuídas, e esse recorte para essa população de interesse, que seria a primeira infância, né, mas a gente sabe que essas cestas são distribuídas, né, e é um indicador que a gente pode utilizar também aí. A gente poderia utilizar, né, por exemplo, o número de cestas dividido pela população de 0 a 6 anos para a gente conseguir encontrar aí qual que é a cobertura dessas cestas. A gente tem também o restaurante popular, né, que ele tem uma gestão terceirizada e desde 2010 que ele funciona, né, ele ficou um período fechado, mas agora ele está funcionando novamente, tem 2 nutricionistas lá. E a gente tem uma média aí de 1.200 refeições que são servidas ao dia. Se a gente for pensar assim, ao longo desses últimos 10 anos, teve essa média, né? Mas também não sabemos exatamente qual seria a cobertura para as crianças da primeira infância, mas é algo que a gente consegue investigar também. A gente tem ainda o Banco de Alimentos, né, que é outra iniciativa bem bacana, que, na verdade, no momento não está funcionando devido à pandemia também, mas em parceria aí com a Secretaria de Agricultura e com a Unifal, isso está sendo revisto, né, para que funcione novamente, é a Associação Banco de Alimentos Mesa Farta de Alfenas, né, então até então ele funcionou de 2017 até 2020, e o objetivo seria arrecadar alimentos por meio de doações, né, de supermercados e outras instituições, e também com uma horta comunitária lá no presídio, onde os presos, então, trabalhavam nessa horta para reduzir, né, parte da pena, e ao mesmo tempo estavam ajudando a fornecer esses alimentos aí frescos e saudáveis, né, e sem agrotóxicos e tudo mais. E aí eles higienizavam, distribuíam, e também um objetivo secundário era realizar ações educativas também, né, de educação alimentar e nutricional. E chegou a atender uma média de 300 a 400 famílias por semana. Quando a gente pensa nos equipamentos públicos, né, de segurança alimentar que a gente tem no município hoje em dia, esse seria um panorama geral, né? E pensando agora nos sistemas de informação que a gente poderia utilizar como indicador, né, para avaliar, a gente tem o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o SISVAN, né, que eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma ferramenta bem interessante da saúde, né, do setor da saúde, que todas as pessoas que são atendidas nos PSFs, né, elas são avaliadas através desse sistema, né, os dados são alimentados no sistema, e a gente consegue ali estratificar, por exemplo, pegar as crianças que estão ali na primeira infância. Então, a gente não consegue exatamente a faixa ali de 0 a 6 anos, né? A gente tem de 0 a 5 anos e depois já é de 6 a 10 anos, então a gente consegue investigar ali de 0 a 5 anos para utilizar como indicador, né? E ele tem, tanto em relação à antropometria, né, que seria ali o peso e a altura das crianças, quanto a questão do consumo alimentar também. E é uma ferramenta, assim, super potente para a gente conseguir monitorar, e só que ela precisa, na verdade, ser fortalecida. Por quê, né? Daquele total de 3 mil e poucas crianças que eu mostrei, se a gente for ver lá no SISVAN, determinado ano, às vezes foram avaliadas 1.000 crianças, tem outro ano que foi avaliado 500, outro ano 1.500, então a gente vê que ela não está cobrindo ainda toda essa população, né? E o sistema, além disso, ele é um pouco lento, é um pouco difícil de conseguir os dados, mas são dados públicos, né? Qualquer pessoa que quiser procurar lá SISVAN Web, você consegue ter acesso a esses dados, mas é algo que precisa ser fortalecido, né, para que não tenha essa subnotificação e para que a gente consiga acessar o sistema de uma forma mais efetiva. Então, esse aqui são os protocolos que são utilizados, tanto para a antropometria, quanto para o consumo alimentar, e eles estão disponíveis também no site do Ministério da Saúde, né, tem acesso público para quem quiser conhecer um pouquinho mais de como que é feito, né, esses
esses protocolos. E aqui eu trouxe, assim, para título de exemplo, né, o que a gente poderia fazer com essa ferramenta, né, para avaliar aí como que está a segurança alimentar e nutricional da primeira infância, né. Então, como eu falei, na verdade, foi de 0 a 5 anos esse gráfico. E ele está a evolução e predição, por exemplo, da prevalência de peso elevado para a idade. Então, a gente vê que essa linha azul que está ali seria a projeção para os próximos 10 anos, né, que está ali quase que nos 10%, se a gente for ver, né, e essa margem que a gente tem, essa área escura, seria onde a gente pode traçar as metas, né, então essa ferramenta seria interessante, né, que a gente chama de análise de série temporal, para a gente poder traçar metas, então a gente poderia traçar uma meta, que poderia ser tanto para estar aumentando a prevalência, quanto diminuindo, mas claro que a gente quer diminuir essa prevalência, né, de obesidade, então a gente poderia traçar essa meta dentro daquela área escura ali, poderia ser, por exemplo, diminuir para 5%. Então, o que acontece? A gente não faz uma meta de forma aleatória, né, a gente está traçando uma meta baseado em dados confiáveis mesmo, né, e por que essa curva está tão acentuada ali? Porque a gente pegou esses dados ano a ano, né? A gente poderia pegar esses dados mês a mês, mas como eu falei, é um pouco difícil acessar o sistema e seriam, assim, muitos dados, né? Então, seria interessante se a gente conseguisse diretamente, né, esses dados compilados já com todos os dados, para que a gente não precisasse acessar no sistema um por um, mas é algo que a gente ainda não conseguiu ter acesso a isso, né? A gente está contando aí com o apoio dos alunos, né, das universidades, para poder fazer esse levantamento, mas só para deixar, né, a título, assim, de curiosidade, que daria para essa curva estar menos acentuada, né, então aquela área ali escura, ela estaria mais estreita, a gente conseguiria fazer projeções, assim, mais confiáveis ainda, né, se a gente fizesse mês a mês. Mas assim como essa, né, a gente tem esse gráfico aí de prevalência de peso elevado para a idade, a gente tem também para o consumo. Aí aqui, por exemplo, está mostrando a predição de consumo de macarrão instantâneo, salgadinho de pacote ou biscoito salgado de crianças de 6 a 23 meses. Então, a gente pode ver que essa curva ali, ela está em ascensão, ela está aumentando muito, né? E isso é um dado preocupante, que a gente pode ver que está aumentando o consumo desses alimentos ultraprocessados entre crianças de 6 a 23 meses, que elas, na verdade, nem deveriam estar consumindo nenhum tipo de produto ultraprocessado, né? Então, e o consumo chegou a ser ali a 35%, né, a taxa de prevalência. Então, a gente poderia, da mesma forma, traçar uma meta ali de diminuição dentro dessa área escura, né? Então, a área azul mostra qual seria a previsão, né? Então, a gente poderia traçar uma meta um pouco abaixo ali da previsão. E aí, como que a gente traçaria essa meta e como que a gente trabalharia para diminuir isso? Justamente fazendo aquelas ações que eu falei para vocês, melhorando, né, o acesso das crianças a alimentos saudáveis e a gente prevenindo que elas tivessem acesso a tantos alimentos ultraprocessados, por exemplo, e na escola seria um ambiente muito importante para a gente estar fazendo essas ações, né, de proteção dessas crianças e de promoção de hábitos alimentares saudáveis, né, mas na verdade, para além da escola, a gente precisa pensar em todos os ambientes que as crianças estão frequentando, né. E assim como eu mostrei aqui para a obesidade, né, a prevalência de obesidade e o consumo desses alimentos, a gente tem para vários aspectos. Então, a gente pode ver de aleitamento materno, de introdução alimentar, a gente pode ver em relação à desnutrição também das crianças, né, baixo peso para a idade, e diversos aspectos aí dentro do consumo alimentar e da antropometria. E aí, então, só para enfatizar mais um pouco, assim, né, dentro dessa minha fala, assim, o que eu queria deixar, né, e chamo agora vocês para discussão também, né, para que vocês coloquem o que vocês, as suas impressões sobre as coisas que foram faladas aqui, para que a gente consiga construir coletivamente aí, né, ações e indicadores, mas só para reforçar, né, a importância das articulações e parcerias, o fortalecimento das ações, do monitoramento e da avaliação dessas ações, o fortalecimento do CISVAN,
né, e também a transparência dos dados, né, que qualquer pessoa deveria ter, que quiser saber sobre a segurança alimentar e nutricional, a gente precisa pensar numa forma, né, de dar transparência para esses dados. Né? Então, acho que, por enquanto, seria isso, assim, e desde já eu agradeço e me coloco à disposição aí para a conversa. Muito obrigado, Alexandra. Excelente sua contribuição, né? Quero dar aí as boas-vindas a todo mundo que está chegando. Nós já atingimos aí 99 participantes, né? Coisa boa. Então, muito importante. Eu vou, então, abrir agora aqui a palavra aqui para as considerações das duas universidades que estão presentes, aí, tanto o professor Marcos como a professora Carol. Quem gostaria de falar primeiro, né, dar a sua contribuição? Professora Carol, professor Marcos. Vamos lá. Cadê? Temos 3 inscrições aí que levantaram as mãos. Depois eu dou a palavra para a Ângela Maria Roberto Carvalho, a Selma Moura Leite do Prado e a Vilma levantaram as mãos. Já eu abro a palavra para vocês. É só ver aqui se o pessoal... A professora Carol não está presente. Tem alguém aí? O professor Marcos? Professor Marquinhos? Carol chegou. Carol, faz as suas considerações. O que você acha que é importante desse contexto da segurança alimentar e da segurança nutricional? O que você entende aí, né, como vocês já discutiram com seus professores, o que vocês acham que é importante a gente considerar, né, como indicador, que é importante a gente observar nessa faixa etária de 0 a 6 anos, para garantir realmente uma vida saudável para as nossas crianças? A palavra é sua, professora Carol. Boa tarde a todos. Está baixinho o seu som, hein, professora? Podia... Tá, professor. Estou tentando. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo melhorar. Tá. Melhorou? Melhorou. Tá. O professor Marcos também chegou. Já te passo a palavra, professor Marcos. Professor, na verdade, eu queria desejar uma boa tarde a todos, parabenizar aí a Alexandra pela excelente apresentação. Eu acho que os principais indicadores a Alexandra já levantou para nós, que é a situação real, né, do município com relação à segurança alimentar e nutricional que nós temos atualmente. A gente nota que alguns instrumentos precisam ser trabalhados, alinhados, reativados para que a gente tenha resultados mais efetivos nessa área. Com relação aos novos indicadores, né, professor, que nós vamos trabalhar daqui para frente, eu acho que vai depender muito aí do empenho das duas universidades em parceria. O professor Marcos está aí com a gente também, então nós vamos ter que sentar ainda, né, para uma nova reunião a partir dos apontamentos que surgirem hoje nessa audiência e traçar novas estratégias, né, tanto para o levantamento de novos dados, diagnósticos e o traçado das propostas, né? Não tem muito a dizer além do que já foi dito. Acho que a apresentação da Alexandre ficou bem completa, mas a universidade aqui, o curso de nutrição da Unifenas, se coloca à disposição. Gostaríamos, né, de poder realmente participar desse trabalho bem ativamente, e vamos. E é basicamente isso. Queria parabenizar o momento, o professor Rogério Prado aí pela organização, a professora Sandra também. E estou aqui à disposição de todos para eventuais dúvidas, né? E para trabalhar bastante aí daqui para frente com o que a gente já tem em mãos. Tá bem? Muito obrigado, professora Carol. Obrigado. Professor Marcos, ele entrou aí. Não sei se está por aí de novo. Está aí, professor Marcos Pissoli. Rogério, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Você Graças desculpa, a Deus. a hora que você me chamou ali, eu tive que correr para vestir uma camisa, rapaz. Retocar a maquiagem. Aí quando notei, assim, nossa, eu estou aqui sem camisa assistindo. Bom, eu quero parabenizar a toda a equipe, né, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, agradecer em nome da Unifal pela oportunidade de participar dessa construção coletiva, social. Eu acho que a apresentação da Alexandra contempla muitos pontos e levanta diversas perguntas que eu acho que, com o debate agora entre todos, podem
ser bastante enriquecedor para a construção de uma política pública, e levantar, assim, a questão. Eu acho que é importante a gente enaltecer esse momento de construção democrática, né? Uma audiência pública, ela é uma das grandes ferramentas que nós temos hoje da construção democrática, né? Então, a gente está aí com 96 participantes nesse momento, né? E é importante que a gente abra esse espaço para que o debate seja rico, para a gente construir uma política, né? É importante a gente ter em mente do papel de uma política pública, né? A política pública é um instrumento social, né? É uma ferramenta social para que a sociedade possa fazer valer os seus direitos, né? Então, independentemente de quem ocupa os cargos nos poderes públicos, né, que sempre é rotativo e deve ser numa construção democrática, a política fica, né? O documento construído pela sociedade fica, né? E isso se torna torna esse tipo de documento muito importante para toda a sociedade, né? Então, independentemente de quais são os rumos, né, de alta esfera política que o município tome, né, a gente tem esse instrumento para garantir aquilo que são os nossos anseios, que são os anseios da população, né? Então, ficarei aqui participando, aqui à disposição, e que seja um debate bastante proveitoso para todos. Um abraço. Então, estamos juntos aí. Muito obrigado, professor Marcos, pela sua contribuição, professora Carol, né, são duas referências aí dentro das universidades que estão participando aqui conosco. Eu queria ver também, antes de abrir a palavra aí a todos os participantes, se tem algum membro da comissão que gostaria de fazer uso da palavra. Professora Sandra Rimonte, que está nos ajudando muito, professora Sandra Alves, né, os demais membros aí da comissão, Nadir, né, que estão presentes aqui participando. Se tiver alguém aqui com interesse aí de dar uma palavra, pode ficar à vontade. Ângela, Selma, estão inscritas aqui para falar, né? Daqui a pouco eu passo a palavra para elas também. Mais alguém? Professora Sandra Rimonte, está aí? Estou, professor Rogério. Seria interessante você fazer uma consideração aí sobre os indicadores que nós já levantamos, né? E a importância destes indicadores também, né, professora Sandra? Sem dúvida nenhuma, são extremamente importantes, né? Estou muito feliz com esse eixo, que a Alexandra, de forma muito científica, uma forma muito lúcida, está conduzindo os trabalhos de uma forma, assim, irreparável. Então, muito parabéns mesmo pelo trabalho. Eu acho que uma coisa que, não sei, eu não sou da área, é só um posicionamento. Eu acho importante nós conseguirmos, não sei aí se é a Carolina, se é o professor da Unipal, quem quer, para a gente reativar esses órgãos como o CISVAN, colocar os dados no CISVAN, colocar o outro, falou logo no início, né, que não está funcionando. Eu acho que é interessante a gente estar olhando isso, o pessoal da área, fazendo aí um trabalho junto à prefeitura para que esses órgãos sejam ativados, reativados, né, porque eu acho isso muito importante. Né, esse é só meu parecer. Eu quero parabenizar o pessoal do excelente trabalho que estão desenvolvendo. Muito obrigado, professora Sandra. Deixa eu ver aqui, então, mais alguém aqui? Nivalda está presente, professora Nivalda, se quiser também dar a sua contribuição, fique à vontade. Então, agora nós vamos abrir aqui a palavra, alunos, né, que estão aqui presentes, estagiários, né, acho que é importante que todo mundo que queira fazer uso da palavra, né, que possa fazer, se manifestar, dar a sua contribuição, né, mostrando a realidade da nossa primeira infância, o que vocês observam, principalmente nesse item que nós estamos discutindo hoje, que é da segurança alimentar e nutricional. Nós tínhamos algumas pessoas inscritas aí. Ô, Nadir, você podia falar um pouquinho também para a gente aí da realidade, né, das crianças com deficiência, como é que está, se está tudo bem? A Nadir, nossa membro da comissão aí, representa a PAI.
Boa tarde, professor Rogério, boa tarde, comissão, boa tarde, demais participantes, né? É sempre um prazer estar aqui compartilhando esses conhecimentos. Gostaria de parabenizar a Alexandra, né? Muito relevantes essas informações, né? Gente que trabalha na área da educação, mas temos ali, dia a dia, a alimentação de nossos alunos, né? A nossa realidade é um pouco diferente das demais, porque tem muitas restrições, né? Temos que acompanhar casa a casa, especificidade de cada aluno, essa é a nossa realidade, né? Mas gostaria de agradecer mesmo a participação de todos. Muito obrigado, Nadir. Então, vamos lá. Nós temos aqui duas inscrições aqui com a mão levantada. Queria confirmar aí a Selma Moura Leite do Prado está presente. Selma, ela levantou a mão, gostaria de manifestar. Selma, cadê você? E a Leila Moreira também. A Leila também. Tem mais gente que levantou a mão, mas depois abaixou. A Vilma, a Ângela, a Aline. Não sei se elas vão querer se manifestar. Cadê esse pessoal que está com a mão levantada aí? Vamos lá, gente. É hora de falar, de perguntar, de tirar as suas dúvidas, né? Selma e Leila desistiram da ideia. Os alunos aí gostariam de fazer alguma participação, acho que é importante, tá? Então, estamos abertos para ouvir a comunidade, né, e dar a oportunidade para que vocês se manifestem. Porque eu achei interessante na fala da Alexandra, né? Você vê, algumas coisas que me chamam a atenção. A questão do peso, né, das nossas crianças que têm aí um peso aquém do que deveriam ter, outras que estão com peso além, né? Isso é importante a gente observar, são indicadores. A questão da qualidade da alimentação das nossas crianças, principalmente em tempos de pandemia, né? Como que essas crianças estão sendo alimentadas nas suas casas, né? Consumindo aí produtos totalmente inadequados para a idade, né? Então, essas questões todas são importantes, então a gente precisa cuidar. Será que nós temos crianças subnutridas no nosso município? Será que nós temos crianças obesas, né? E precisam de uma atenção? Então, são questões aí importantes, né, que a gente poderia discutir com mais profundidade, né, Agora, é o que a Alexandra falou, né, nós precisamos ter esses dados muito bem definidos, bem transparentes, né, para que a gente possa realmente garantir para a população uma projeção de soluções que seja realmente bem próxima da realidade. Então, está aí aberto, mas alguém vai querer manifestar, senão nós vamos partir para o encerramento. Eu queria só ver se tem mais alguém que queira se manifestar. Alexandra, você tem mais alguma consideração para fazer? Eu não estou vendo a Andréia, que eu não sei se a Andréia está por aí. Pode falar, Alexandra. Acho que já disse tudo que, na minha fala, já contemplei tudo que eu pensava até o momento, assim, mas se alguém tiver alguma dúvida, né, estou à disposição também. Então, tá, joia. Bom, enquanto as pessoas não se manifestam, eu queria só colocar que nós ainda, este semestre, iremos realizar mais 2 audiências que já estão preparando, né, nós vamos começar a preparar. A próxima, que deverá ser na última quarta-feira do mês de maio, que é sobre a questão da acessibilidade e mobilidade urbana das crianças da primeira infância. Aí pega bem próximo de você, né, Nadir? Na questão das crianças com deficiência, como é que é a acessibilidade ou mobilidade, a nossa cidade está preparada, a nossa cidade garante acessibilidade e mobilidade para as crianças, né, nessa faixa etária com deficiências, como é que está essa situação, né, e os nossos espaços públicos para as crianças também, as nossas áreas de lazer, como é que elas estão preparadas e programadas, são adequadas, não são, né, a questões de contaminações, enfim, né, tem tanta coisa para se discutir. A professora Carol, que é coordenadora também do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo, poderá dar uma contribuição muito significativa nessa questão, inclusive levantando aí para nós indicadores que possam realmente sinalizar melhoras nesse sentido. E a última audiência que está programada para este semestre, né, fechando aí um ciclo de 6 audiências públicas, é na questão
da justiça, né, dos direitos das crianças de 0 a 6 anos, aí entra a questão da adoção, entra a questão da violência doméstica, no lar, né, que muitas das nossas crianças ainda sofrem aí, mesmo nessa faixa etária, assédios, enfim. Tem tanta coisa para a gente discutir, né, e verificar e aprimorar, e a professora Nivalda, que está aqui presente, com certeza vai mobilizar aí seus alunos aí do curso de Direito e de outras instituições para a gente discutir um pouco mais essa questão, né, que envolve aí direitos, né, das nossas crianças, né, de 0 a 6 anos. Então, começamos lá com a saúde, educação, assistência social, hoje aqui conversando um pouco sobre a questão da segurança alimentar e nutricional, e depois a acessibilidade e mobilidade urbana, e fechando com os direitos, né, das crianças de 0 a 6 anos. E aí depois nós vamos começar um trabalho de redação, né, de elaboração mesmo do plano, estabelecendo os indicadores, o que nós queremos para as nossas crianças para daqui a 10 anos, qual a realidade, quais os números, os dados que realmente a gente espera ter daqui a 10 anos. Então, se não tiver... Professor Rogério. Oi, professora. Deixa eu te falar, tem uma pergunta aqui da Raquel que eu acho extremamente interessante, porque nós que trabalhamos aí com as creches, que estamos vendo tanta família passando fome, ela pediu para a Alexandra, desculpe, Raquel, estou fazendo a sua pergunta que está aqui no chat. Ela pediu para a Alexandra falar um pouquinho sobre a distribuição do kit alimentação durante a pandemia. Será que você tem essa informação, Alexandre? Ou se tem outra pessoa que tem? Sim, posso falar sobre isso, sim, claro. Bom, sobre essa questão dos kits de alimentação escolar, né? Desde quando começou a pandemia, né, no ano passado, em março, o FNDE se organizou para lançar uma resolução para possibilitar essa questão da distribuição, né? E Alfenas, assim, foi um dos primeiros municípios na região que começou essa distribuição prontamente, né, para os alunos, porque a gente entende essa necessidade, né, de como os alunos dependem realmente da alimentação escolar, né, muitos alunos só têm esse acesso na escola, né, e então a gente entende essa importância, e também a gente tinha produtos que já tinham uma validade próxima, né, então se a gente não distribuísse isso prontamente, a gente teria também um desperdício, né, então prontamente a gente já se organizou, começamos essa distribuição, e hoje em dia a gente tem todo um controle, né, de novos cadastros, a todo momento a gente está recebendo novos cadastros, então todos os alunos que têm interesse em receber o kit, que estão matriculados na rede municipal, as famílias estão indo se cadastrar na escola, em cada escola referência, e a gente faz esse cadastro, a gente tem todo um sistema de controle também de entrega e tudo mais, e a gente faz a entrega de alimentos secos e também de hortifrutis, sendo que esses hortifrutis, a maior parte é da agricultura familiar, igual eu mostrei mais cedo na apresentação, né, a gente compra muito acima dos 30%, que é o obrigatório, né, a gente está chegando a 65% hoje em dia, então a gente continua, né, nessa luta, né, fortalecendo a agricultura familiar cada vez mais e tentando oferecer também a melhor qualidade possível para esses alunos. Então, todos os alimentos que eles recebiam na escola, eles estão recebendo em suas casas. Ô, Alexandra, mas parece que lá as crianças, pelo menos 15 famílias que mais necessitam, estão lá da Rosa Mística, eles estavam recebendo, e agora já faz, acho que 2 semanas que não recebem mais. Você pode deixar o teu contato para a gente pedir para a coordenadora falar com você? Sim, eu vou colocar no chat meu e-mail, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato. E só queria deixar claro também que, assim, a gente tenta fazer esse processo da melhor maneira possível, mas a gente tem limitações e dificuldades, né? Que a gente recebe o dinheiro do FNDE, como eu comentei lá na apresentação também, só que esse dinheiro é muito pouco, por exemplo, 36 centavos por aluno para os alunos do parcial e 1,07 para os alunos do integral.
Então, assim, quando a gente direciona esses alimentos para a escola, né, fora de período pandêmico, né, normal, esses alimentos são produzidos, né, as refeições são produzidas ali na escola. Agora, quando a gente vai mandar esse kit para os alunos, acaba que a gente precisa de um investimento maior ainda para conseguir fazer essa distribuição, né? Então, o município prontamente já entrou também com uma contrapartida um pouco maior do que era, geralmente, né, para a gente conseguir fazer essa distribuição. Só que, mesmo assim, é um pouco complicado, né? É difícil a gente conseguir distribuir de forma constante, né? Então, acontece, às vezes, por exemplo, tem meses que a gente não consegue distribuir os secos e a gente distribui só os hortifrutis, né? Mas a gente está lutando o tempo inteiro para conseguir oferecer com a maior eficiência possível. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, professora Sandra. Alexandre, mais uma questão que eu queria assim, que você abordasse também, que eu acho assim, como é que está sendo o incentivo à agricultura familiar? Nós realmente estamos aumentando, né, o consumo de produtos assim, da nossa agricultura familiar? Essa política está vigorando? Como é que está essa situação do estímulo ao consumo de produtos da agricultura familiar no município de Alfenas? Tudo bem. Então, assim, como eu falei para vocês, hoje está completando 66 anos dessa política pública, né? Mas ao longo de todos esses anos, ela foi avançando aos poucos, né? Sendo construído ali um trabalho de formiguinha. Então, na verdade, a partir de 2009, só que a gente teve a lei mesmo, né? Do PNAE, que é a Lei 11.947, e a gente tem todas as outras resoluções que foram surgindo a partir dela. Então, foi só a partir de 2009 que foi obrigatório. Então, o município começou essa articulação, né, começou ali comprando, se não me engano, acho que 15%, aí depois teve ano que chegou a não comprar nada e depois voltou a comprar, porque realmente é um trabalho para ser feito a longo prazo, né, a gente não consegue imediatamente organizar, né, tanto os agricultores quanto essa questão da venda, né, mas o município, né, todas as pessoas envolvidas aí nas gestões anteriores trabalharam muito para que isso conseguisse ser aumentado, né, como eu falei para vocês, do ano passado, de 2019 para 2020, mesmo sendo a questão da pandemia, a gente teve um aumento, na verdade, da compra, né, que acho que estava em 50% mais ou menos em 2019, em 2020 a gente comprou 65%. Então, mesmo diante da pandemia, a gente conseguiu aumentar esse percentual, né? E a gente tem um contato direto sempre com os agricultores, né? Que a gente compra de duas associações, uma associação de mulheres e a outra associação dos agricultores aqui do município. E a gente compra, inclusive, polpa de fruta, por exemplo, dessa associação de mulheres, né? E os hortifrutis da outra associação também. E a gente está sempre, né, em diálogo, em articulação, para tentar aumentar esse percentual, né? E um dia atingir, quem sabe, os 100%, né? E aumentando cada vez mais a diversidade também. Porque, só para deixar claro também, sempre quando a gente vai fazer a chamada pública, que é o processo de compra da agricultura familiar, né, eu não penso no cardápio a partir do que eu gostaria de colocar, do que seria saudável. A primeira etapa é sempre conversar com os agricultores, então eu converso com eles primeiro, vejo o que eles produzem, e se alguma coisa que eles não produzem, eles poderiam passar a produzir, né, a gente tem esse diálogo aí entre oferta e demanda, para depois eu pensar, a partir disso que eu coloco os alimentos que eu vou comprar na chamada pública e depois, consequentemente, que eu vou colocar no cardápio. Muito bem. A Leila fez uma observação aqui também que eu queria, assim, essa questão da educação alimentar. Como é que é trabalhado isso no município, né? Assim, existe uma educação alimentar dos pais com relação à educação dessas crianças? Como é que é feito isso? De que forma? Porque a gente percebe que realmente as crianças acabam consumindo, está aumentando ali naquela curva que você mostra lá, está aumentando o consumo de produtos, né, processados, né? Mas existe um programa de educação alimentar? Então, em relação à educação alimentar e nutricional, que é, assim, essencial, né, dentro do programa, é algo que a gente ainda tenta articular, né, igual eu comentei também, eu não tenho braços e pernas para conseguir o tempo todo estar desenvolvendo atividades em todas essas escolas. Então, eu recebo estagiários de 3 universidades, né, além da Unifal e da Unifenas, eu recebo da UFLA também, né, de Lavras, e esses estagiários desenvolvem esses projetos, né, a gente conversa primeiro, né, articula, pensa em como que a gente vai desenvolver, conversa também com cada escola, os estagiários, eles
fica um tempo só observando a realidade daquela escola, para a gente poder pensar como que a gente vai desenvolver de acordo com as demandas ali daquela escola, daquela creche, né? E além disso, a gente tem os projetos da Unifal também, que especialmente eles acontecem mais concentrados agora lá no CMEI Pedro Paulo, mas é algo que a gente quer expandir para outras escolas também. Inclusive, a gente está montando também um núcleo de estudos, né, junto com a professora Daniela, não sei se ela está presente aqui ainda, se ela quiser fazer o uso da palavra. A gente vai montar um núcleo de estudos justamente para a gente conseguir conversar melhor e que essas ações sejam mais contínuas, né? Para que a gente eu fique por dentro do que a universidade está fazendo e a universidade também do que eu estou fazendo para que essas ações sejam mais efetivas, né? E ele num diálogo entre professores, alunos e também com a prefeitura, né? Incluindo também a nutricionista da Secretaria de Saúde para a gente trabalhar intersetorialmente, né? Mas a ideia é a gente estimular cada vez mais a escola, cada escola desenvolver um projeto onde os próprios professores ali e comunidade escolar trabalham dentro de cada disciplina, mas não é que vai aumentar o trabalho desses professores, é dentro já do projeto político-pedagógico, a gente pensar, vai conversar sobre determinado tema, como que a gente pode colocar a alimentação ali, nem que seja em pequenas doses ali, porque a alimentação não é só a gente falar, né, esse alimento é saudável, esse não é muito mais amplo que isso, né, e a gente pode trabalhar com todas as disciplinas aí, da escola, né, inclusive eu estou até fazendo curso de pedagogia agora justamente porque eu quero me aprofundar mais essa parte pedagógica para conseguir pensar melhor essas ações também, assim, né, de forma mais integrada como deve ser mesmo, né, mas a gente sempre precisa dos parceiros aí, que sozinho a gente não consegue fazer nada, sempre tem que ser uma construção coletiva, né, e uma troca de saberes, né, por exemplo, a gente levar os alunos para fora da sala de aula um pouco também, né? Agora a gente não pode fazer isso porque a gente está, né, durante o período de pandemia, mas quando a gente puder voltar, né? Por exemplo, levar as crianças na propriedade dos agricultores familiares, né? Para eles verem como que são produzidos esses alimentos ali, né? E diversas outras ações que a gente pode pensar, assim, para além dos muros da escola, né? Utilizando a cozinha também, utilizando os saberes das cozinheiras, né? E articulando os pais nesse processo também, porque principalmente para as crianças menores, né? Então, as crianças não vão lá no mercado, na feira e compram os alimentos, são os cuidadores, as cuidadoras, né? Então a gente precisa ter um diálogo constante com esses cuidadores e cuidadoras também, né? E assim, é um trabalho bem grande de ser feito e que não dá para se fazer realmente num curto espaço de tempo. A gente precisa estar fazendo eles continuamente e sempre pensando, avaliando. É um processo, né, que a gente planeja, executa, avalia e volta de novo nesse ciclo eternamente, né? Muito obrigado. Professora Sandra está com a mão levantada, professor Marcos, querem usar a palavra? Professora Daniela também está presente aí, se quiser também fazer uso da palavra. Professora Daniela, fique à vontade. Professor Marcos, professora Sandra. Vou deixar a Dani falar. Eu vou deixar o professor Marcos falar. Boa tarde a todos e a todas. O professor Marcos já ia falar, eu acho que as colocações que a Alexandra colocou foram bem pertinentes, né? Então, a gente está tentando ver se a gente consegue construir esse núcleo, né, de estudo, né, em alimentação escolar ou na segurança alimentar. Nós estamos ainda pensando como vai ser a estrutura disso, né? É uma linha realmente que eu trabalho, que é a primeira infância, né? Então, nós já temos alguns dados, depois, se vocês quiserem, né? Então, acho que a Alexandra colocou bem pertinente essas colocações aí, alguns indicadores do excesso de peso que nós temos no município. Nós temos algumas deficiências ainda, professor Rogério, mas ainda está prevalecendo ainda maior mesmo é o excesso de peso. Temos esse problema dos marcadores de consumo, né? Então, nós temos que realmente implantar, né, alguns sistemas, né? Então, eu vi aí a professora Sandra, né,
falou com relação a isso de voltar a alguns sistemas, o Sisvan, né, a alimentação do Sisvan, o do Conceia, eu acho que precisa ser implantado em relação à segurança alimentar, né, então acho que a construção e o trabalho em conjunto, né, de toda a equipe, o envolvimento, né, a Alexandra falou, né, nós temos outra instituição, que é a Unifenas também, vocês, a gente trabalhando em parceria, eu acho que o município tem só a ganhar com isso, né? E acho que o diálogo é uma coisa importante. Nós viemos agora de uma capacitação, né, dos professores, eu não sei se tem alguns aqui presentes na sala, e aí nós tivemos em torno de 345 professores da rede do município, né? Então, realmente tentando capacitar nesse sentido, né, do programa de educação alimentar e nutricional, sabe, professor Rogério? E realmente é muito difícil. E justamente isso que a Alexandra colocou, para tentar inserir, né, nas suas escolas esse programa, porque realmente a Alexandra sozinha ela não consegue, né? Então, por isso que ela precisa dessa parceria com os outros, né, as outras instituições para ela poder conseguir implantar. Eu acredito que o professor Marcos também vai finalizar aqui a minha fala. Nós temos também na sala, acho que a professora Cristina também, que trabalha junto nessa linha. Então, são pessoas que a gente está em um tempo trabalhando com alguns projetos. E o que esse núcleo vem é nesse sentido, gente, para a gente trabalhar tanto a questão do ensino, da pesquisa e da extensão, né? Então, fazer essa indissociabilidade com o município, tentar dialogar melhor. E eu acho que a Alexandra trouxe bem, colocou bem isso, né? Nós precisamos conseguir implantar no município, né, o programa Saúde na Escola, gente. Nós precisamos dessa parceria, nós precisamos incluir essa parceria educação e saúde, né, que isso no município precisa ser forte. E principalmente que a gente vê em outros municípios, acima de 30 mil habitantes, que é a implantação do programa Crescer Saudável, que é uma arrecadação que isso o município precisa trazer, né? Então, nós precisamos implantar isso. Isso, nós temos isso em outros municípios, esse programa, o Crescer Saudável, que são municípios que estão próximos aqui nossos, né? Por exemplo, Varginha, Lavras, que já tem esse Crescer Saudável. Então, a gente precisa tentar implantar. E tudo começa na primeira infância, tá? Então, eu acho que é isso que é importante. Muito obrigada e desculpa por ter estendido um pouco na minha fala, professor Rogério. De forma alguma, muito obrigado. Excelente contribuição. Professor Marcos, a palavra é sua. Bom, Rogério, a professora Sandra, né, fez um questionamento que eu achei importante de fazer um esclarecimento, né? Acho até que ela saiu, né? Bom, quem saiu foi a professora Sandra Alves. A Sandra Regina está aí. Ah, tá. Não, a professora Sandra que está com a gente, né? Que participou da nossa reunião. Então, ela comentou sobre como que poderia ser essa questão do Sisvan, né? Eu acho que um primeiro passo está sendo dado, que é o Sisvan constar num documento da magnitude da PMPI. Então, a partir do momento que o Sisvan passa a ser citado dentro da PMPI, e uma vez aprovado, passa a ser um compromisso público, né? E, como eu disse, a PMPI é um instrumento de registro de um querer coletivo, né? Que a gente pode... Isso dá forças para que a gente exija, né, o direito, né, de ter um Sisvan atuante. Talvez seja importante registrar assim, algum processo histórico. Por inúmeras vezes, eu particularmente tentei me aproximar para colaborar no fortalecimento do Sisvan de Alfenas. Cheguei a criar, numa época, um projeto de extensão. Não me lembro agora quem que estava na coordenação do Sisvan municipal. Cheguei a fazer algumas articulações com a Regional de Saúde, com a Palmira. Eu acho que já deve, com certeza, estar aposentada, isso já faz algum tempo. Mas nesses 21 anos aí que eu tenho de Alfenas, né, eu falo que eu sou um alfenense, né, não importa onde eu nasci, mas eu já tenho metade da vida aqui nessa cidade, que me acolhe e me sinto alfenense.
eu sempre busquei esse fortalecimento do CISVAN. E aí, na verdade, quando eu falo, via a instituição Unifal, né? Eu tenho certeza que a Dani, a Cristina, a professora Cristina que está aí também, não sei se a professora Valéria está aí, são pessoas também bastante competentes para dar apoio também nessa área. Agora, é importante a gente situar, né, aí que também eu até levanto assim, para o coletivo dessa audiência, se teria alguém da Secretaria de Saúde presente para nos esclarecer no momento onde está o CISVAN, né? Em princípio, a recomendação que vem da esfera federal é que o CISVAN integre o campo da vigilância em saúde, né? Eu sei que a gente tem uma vigilância em saúde atuante aqui, aqui em Alfenas, mas no momento eu desconheço quem seja a pessoa para que a gente pudesse se aproximar mais. E no momento, a Thalita e o Pablo, os estudantes daqui da Unifal, que começaram a integrar a equipe, né, que junto comigo, nós estamos até já com compromisso agendado para a semana que vem, de escrever um projeto de extensão para institucionalizar junto à Unifal essa parceria com esse compromisso, né, com a PMPI, e enfim, nós podemos usar essa via também para poder retomar esse fortalecimento do CISVAN. Enfim, eu acho que aqui há possibilidades, né? Não vou dizer que é uma tarefa simples, né? Sistemas de informação sempre são tarefas complexas, então, assim, eu não estou querendo simplificar ou atrelar isso apenas à vontade política ou não é uma questão tão simples. Sistemas de informação são complicados. E essas frentes de trabalho que a Alexandra citou ainda agora, né, que nós temos principalmente com estágio e aulas práticas que a gente vem desenvolvendo nas escolas, que a Unifenas também tem a participação, a professora Carol pode esclarecer também, são frentes que permitem, inclusive, uma gestão na coleta dos dados para a infância, né? Porque uma vez que a articulação da merenda escolar está toda dentro das escolas, a gente conseguiria fazer uma cobertura muito grande do CISVAN se a gente usasse esse viés esse canal para a coleta de dados, ao invés de usar apenas a entrada via PSF, né? E que, na verdade, até enviesa os dados, né? Quer dizer, a gente sempre vai esperar que as prevalências, né? Ou seja, os indicadores de doença, né, sejam sobreestimados quando a gente faz coletas em PSF, porque, em princípio, né, a maioria das pessoas que procuram PSF são as pessoas doentes, e quando a gente faz a coleta de dados em escolas, nós estamos coletando a expectativa de uma coleta de mais crianças saudáveis e ter uma informação mais representativa da população como um todo. Então, essas frentes já existem. O que precisa, talvez, é a gente sistematizar intersetorialmente melhor, que é envolvendo Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e esses apoios técnicos das universidades para a gente alavancar o CISVAN. Não é tarefa simples, né? Volto a dizer, né? Às vezes a gente coloca como simples e parece que não é... o problema está na gestão, né? Não, é realmente complexo, mas eu acho que nós temos equipamentos, temos instrumentos, né? E temos pessoas, instituições com disposição para alavancar isso aí. Muito bem, muito bom, professor Marcos, muito obrigado pela sua participação, contribuição. Acho que a palavra maior que a gente tem nessa audiência é a questão da integração, né, Alexandre? Integrar as universidades com o setor público, com a agricultura familiar, né? Fazer com que todo mundo tenha um diálogo, né? Acho que isso é uma grande missão que nós temos pela frente, né? Que nós temos aí grandes referências aí na área nutricional e alimentar, né? E a gente precisa conversar mais. Acho que esse trabalho que você já começou a fazer de diálogo,
né, com a agricultura familiar, mas também agora com a universidade, a gente saber realmente quem são os atores. Estou vendo aqui as meninas, alguém colocou aí, né, alguns professores aí da Unifal, da questão da horta comunitária. Então, saber o que cada... Né, aqui na Unifenas, a professora Carol tem diversos projetos de extensão que podem ser inseridos, né, professora Carol, nesse processo todo. Então, quer dizer, é a gente começar a conversar, dialogar e realmente colocar a serviço da comunidade, né, todos esses instrumentos e projetos e pessoas que nós temos que estão relacionadas com a questão da segurança e da nutrição alimentar no nosso município. Tá? Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eu queria tirar uma foto aqui, né, fazer um print, né, de quem puder mostrar o seu rosto aí depois, né? Eu vou fazer um print para o encerramento. Mas, professora Alexandra, quer falar mais alguma coisa? Alguém quer fazer mais? Professora Sandra, está tudo bem? E agora está todo mundo bonito aí, a Mônica, todo mundo demonstrando seus rostos, né? Aí, que ótimo, vamos lá, vamos fazer um print. Quem puder printar, é que às vezes não aparecem as fotos aqui, viu, Mônica? Tirem mais prints aí para depois a gente jogar no nosso grupo e termos bons registros aí, Daniela, Carol, aí, professor Marcos, agora está de camisa, né? Tá bom. Então, o print está aí, mais um para garantir, que ótimo. Acho que nós já cumprimos aí nossa missão de hoje, né? Que é iniciar um diálogo, não estamos concluindo nada, é conhecer as pessoas. Foi muito bom conhecer você, Alexandre, saber do seu trabalho, da sua missão, do seu propósito. Acho que isso é importante, foi bom conhecer aí, né? Muita gente não conhecia a professora Carol, agora já conhece, professor Marcos, né? As pessoas que estão aí atuando na questão da segurança alimentar no nosso município, né? Então, professora Anivalda, prepare, professora Anivalda, para fazer aí uma boa conferência na área da justiça, do direito das crianças, viu? Muito bom. Sim, com o maior prazer. Vamos fazer um encerramento, né, com a audiência aí pública focada nos direitos das crianças. Gente, eu quero agradecer, nós tivemos aí mais de 100 pessoas participando, foi muito bom. Acho que esse é o papel, né? Em tempos de pandemia, né, a gente gostaria de estarmos todos juntos, fazer um coffee break agora, né? Mas, infelizmente, não é possível, mas a gente não está deixando de fazer o nosso dever de casa, que é discutir, que é debater, que é trocar ideias, que é nos conhecermos, buscar essa integração. Então, acho que essa é a grande missão que nós temos pela frente. Todos estão convidados a participar das demais audiências e também a contribuir conosco, viu, a professora Daniela e a professora Cristina, que estão presentes. Quem quiser se integrar ao nosso grupo e continuar participando, fique à vontade, vai ser um prazer. Temos uma comissão aí nomeada pelo prefeito aí para poder fazer esse trabalho, mas isso aí não impede que outras pessoas, né, participem conosco, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu só gostaria de... Pode falar. Desculpa. Só falar uma última coisa, que eu deixei meu contato no chat para alguém tinha pedido, né? E me coloco aí novamente à disposição para conversar, para parcerias, né? A gente sabe que essa luta aí pela segurança alimentar e nutricional não é fácil, né? A gente tem muitos desafios, às vezes parece que a gente dá um passo para frente, 2 para trás, né? Mas que a gente continua fazendo aí um trabalho de formiguinha e dando o nosso melhor para tentar melhorar cada vez mais a segurança alimentar e nutricional aí da população. Muito obrigado, Alexandre. Gente, desejar a todos aí uma feliz Páscoa, que vocês possam estar juntos com as suas famílias, quem puder presencial, quem não puder, né, virtualmente, comer aí os ovos de Páscoa, né? Quem puder, né? Agora só podemos engordar, ver família não dá. Não pode engordar, gente. Mas que Deus abençoe a todos nós, que a gente, né, possa continuar aí trabalhando em prol da nossa comunidade. Muito obrigado, um bom feriado para todos vocês. Obrigado mesmo. Valeu, Mônica. Valeu, professor Anivaldo, Nadir, todos vocês, muito obrigado. Professor Marcos, que foi muito bom tê-lo conosco, professora Daniela. Muito bom, só de palmas para nós, né? Obrigado, Alexandre.